Terceiro volume da obra. Apoteose. E assim, na apoteose do bem-fazer racional, o imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for necessário. Por intermédio da imunização racional, o vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias sucessivas. Pelo porvir alcandorado, está em todas as massas ligadas ao racional superior. Com o poder da imunização, desaparecem todos os planos disto ou daquilo, que aí vivem a fazer no mundo de encantados, e passarão a ver a ação verdadeira das execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade possível dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. Positiva-se assim, integralmente, a solução da imunização, dos imunizados. E aí, então, a clarividência assume a responsabilidade dos fatos, e o vivente encontra-se sólido pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela ação imunizadora racional. Justifica-se, então, aí, um conteúdo consolidador, de maneira que não encontram obstáculos para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem e o equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo. Só agora aí está vibrando sobre todos os ouvidos dos infantes, que desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. No ser imunizado, as ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem, e o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias e passa a ser glorioso e um glorificador. Então, por essa plenitude de quem vê, quem sabe e de quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender que traz consigo mesmo o tesouro racional, que é o tesouro dos tesouros, a parte mais valorosa integralmente ou integrantemente que o viril humano há muito estava necessitando. É um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem precisa desenvolvimento. Basta somente saber o que é imunização racional para então estar certo de que tem a libertação sobre todos os pontos de vista, de estar completamente liberto do encanto desse mundo. Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios desse mundo, e a verdade provada e comprovada de toda esta realidade. Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo, pelo conhecimento do princípio e do fim do mundo e de tudo, pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo, nos textos comprovantes da base racional. Então, o vivente costuma dizer: que mundo é este? É por isto que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que não somos deste mundo. Se fôssemos,
seríamos eternos e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos equilíbrio. Não conhecemos a formação verdadeira. Conhecemos sim a formação aparente, feita pelos nossos cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente, e sem solução de coisa alguma. É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. O mundo nessas condições é considerado como um aleijão da natureza, pois a vida é de sacrifícios, onde se sofre sempre, e depois de sofrer, morre-se, e tudo desaparece. Uma vez morto, tudo some, por esse não ser o vosso mundo. A natureza é considerada na ciência aí da Terra como um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação do vivente. O mistério sempre aí foi mantido, e só agora estão sabendo por que aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada, por estarem fora do vosso mundo. Agora é que estão vendo que são mesmo deformados. A deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza assim. Acostumados aparentemente, pois verdadeiramente nunca estiveram satisfeitos de assim serem. Seres sempre em sofrimentos, e o sofrimento não satisfaz ninguém. Eis a razão de levarem essa vida aí, cheia de queixumes, cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra seus próprios habitantes, por os habitantes não serem aí desse mundo. A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata, porque vocês não são daí. Revolta-se e investe contra o ser humano, através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte de maus tratos. Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos desfavoreceria tanto assim. Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isso. Porém, agora é que estão vendo de onde saíram, porque saíram e como vieram, passando por uma infinidade de transes, até chegarem ao que são, para agora chegarem ao conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde vão, que é para o vosso lugar verdadeiro. Está provado e comprovado que não é essa a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na planície racional. E quem são os culpados pela vida ser assim? São os próprios viventes que aí estão, e não esse Deus, criado pela imaginação dos mesmos, como se ele estivesse habitado entre todos e fugisse do meio, ou morresse, deixando os humanos órfãos de pai. Então diriam: ele é surdo, mudo e soberbo. Surdo por não atender às súplicas de ninguém. Mudo por jamais ter falado com alguém. E soberbo por não dar confiança de ser visto, nem em ter ao menos uma palavra de consolo. É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os positivistas, que gostam de ver para crer. Alguns já se desiludiram há muito. Outros ainda se conservam na ilusão, por falta de capacidade para deduzir
coisas que estão à frente dos seus olhos. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos, vivendo junto aos demais racionais, que estão aqui em cima, com seu progresso de pureza, onde não existe sofrimento nem sexos diferentes. Portanto, pela essência destas páginas, cujo conteúdo jamais ninguém imaginou, viesse às mãos de todos. Não há razões para dúvidas. Estão vendo que não se trata de nenhum problema nem de enigma, e sim da verdade das verdades ao alcance de todos. A vossa imaginação dá uma reflexão toda nula. Por isso, todos tinham que viver as apalpadelas, em experiências, aventurando sempre nesse despotismo infernal. Nessa vida não se conhece o bem, só o mal. Razão porque só existe no mundo tudo quanto é ruim. Ruim já é a vossa natureza, que se amolda aparentemente a tudo. Mas, em verdade, todos são verdadeiramente feras indomáveis. Todos sabem que são assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. Supunham a vida de acordo com as vossas experiências, procurando meios e modos para se engrandecerem, pelos moldes que adotam para poderem viver. Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e depararem, de quando em quando, com surpresas de todos os tamanhos, principiando pela noite, que desconhecem como será. São todos uns missivistas, aproveitando as oportunidades para o regalo da vida, da melhor forma possível, procurando com o modo de viver em estabilidade. Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que tudo se transforma, não há estabilidade. E por não haver estabilidade, há a transformação em outros seres. Eis porque os homens adotaram com base a lei da transformação e sempre se mantiveram na lei natural da deformação, que é a mesma lei da transformação. Transformando-se todos os seres e multiplicando essas transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem, pelo eclipse da degeneração. Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando, vai se minguando. Vejam, pois, que pelo progresso da degeneração, vão se tornando mais fracos, pelo enfraquecimento microbiano. Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas, como vieram degenerando, as gerações vieram se reduzindo em seu tempo de vida, cada vez mais curtas, pela transformação e degeneração, que irão fazer minguar cada vez mais essas gerações, até a extinção dos seres. Tudo isto está reconhecido na ciência, e ousam dizer que tudo se transforma em seres, que não deixam de ser vidas, embora minúsculas e sempre multiplicadas. Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos, que se transformariam, pela lei da transformação, em outros corpos muito piores. Entretanto, por meio da imunização racional, será embargada a extinção dessa deformação, por meio do conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, pelo integral saber dado por meio do conhecimento racional. Claros montes virão pelo rebol da imunização racional. Lindos fulgores em multiplicações e glórias para todos, por enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser.
Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida tornar-se-á completamente diferente daquilo que tem sido. Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que dão vocês à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela. Não passam de verdadeiras parasitas, explorando a natureza de todos os modos para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e desse tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando, para ver se adquiriam modo mais suave de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito e muito menos quem os fez. Na certeza de que estão construindo, dizem: quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos, varejões, insolentes. Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que não construíram e que, ao nascerem, já encontraram construído. Julgam-se ser muita coisa, por viverem assim inconscientemente, pois, se tivessem consciência, veriam logo que nada são. Procurariam outro modo para se compreenderem e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como a parasita mais monstruosa que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. É por isso que a maioria dessas parasitas costumam se considerar da seguinte forma: em primeiro eu, em segundo eu, em terceiro eu, querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Uma parasita como outra qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todas as outras, embora inferior a todas e a tudo, pois de tudo depende para poder viver, e quer se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicando dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser, que nada é. Vivem assim, afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos e de todas as formas, e o sofrimento se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor, e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns, e por isso, volta e meia, todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros, que serão brilhantes para todos. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes
se desfazem naturalmente, e todos chegarão à conclusão real, pelo modo e métodos racionais, feitos pela imunização racional. Antes, costumavam as parasitas perguntar umas para as outras: de onde tu vieste e para onde tu vais? E a outra respondia: não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que vivo aqui sobre esta terra como uma sofredora, condenada a morrer, por ser uma miserável, que não sabe por que vive, nem por que está neste mundo. Somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver, e nós precisamos dela para tudo. Somos menos do que tudo, somos os restos dos restos. Ainda mais dizem: não sabemos por que somos assim, e vamos vivendo até que um dia possamos conhecer o princípio e o fim, para que deixemos de viver desta forma tão miserável. A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a essa condenação. Mas, quanto mais estudam, mais falham. E sempre vem mantendo esse mundo e essa vida cada vez mais misteriosa. O que se vê é que quanto mais estudam, menos sabem, e por isso as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem assim diversas parasitas, trocando ideias, vivendo as apalpadelas, à procura do dia em que chegará o fim. Então, acabar-se-á o orgulho, a prosa, a presunção, a ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará, de bom e de ruim. A morte é um mal irremediável, porque a vida não vale nada, e por isso ninguém se conforma com a vida desse mundo. Conformam-se aparentemente, porque não tem outro remédio, e porque chegam à conclusão de que toda parasita nasceu aí só para explorar o que existe e depender de tudo que existe. Isto são concepções de ideias que trocam uns com os outros, para ver se encontram uma solução e poderem saber ao menos o porquê assim são. Nunca encontraram essa solução, a não ser agora, na escritura da salvação eterna de todos, onde estão conhecendo o porquê de tudo e o porquê de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão. O porquê assim são, tudo, tintim por tintim. Vejam agora como as confusões sempre foram tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal forma ao ponto de serem como são, podres, cebosos, catinguentos e fedorentos, seres intolerantes com todos e consigo mesmo. Eis a razão das multiplicações dos artifícios inventados para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de realce e relevo que nunca trouxeram fulgor, a não ser a hipocrisia. Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, onde brilha o sofrimento no mundo inteiro, e todos clamando por uma vida melhor, ficando tudo na esperança, que é a última que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale nada, que a vida não tem valor algum. Assim como tudo só tem valor aparente,
mas verdadeiramente nada vale. A ilusão burrificou todos de uma maneira tal que as asneiras são vistas em todos os cantos e em todos os lados. Guerreiam por tudo num sacrilégio infernal. Esse é um mundo de maravilhas apenas no nome. Onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas, há a aparência. Todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E quando lhes perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal, que é o fracasso de todo palhaço que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse sobrenatural, feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Esse mundo é um picadeiro infernal e por isso, cada qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale. E assim, o saber de todos não vale nada. O consciente sabe que vale menos que nada, porque surgiu do nada e acabará em nada. Eis porque vive o consciente a conjecturar. Vamos vivendo como a natureza dá, até vir uma coisa melhor para nos consertar, pois deste jeito este mundo vai se acabar. E assim, todos encabrestados no mundo das ilusões, iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões, que são os sofrimentos, convencendo a todos que a ilusão é um erro sem prestígio. Todos querem andar direito. Todos dizem que vivem direitos. Mas, uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados. E é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e de todas as formas. Os iludidos são os perdidos, e por assim serem, são perseguidos pelo sofrimento. E como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. Assim, o saber das ludibriações. Saber que faz sofrer não é saber. E todos vivem iludidos que sabem. E por estarem iludidos, sofrem à procura do saber verdadeiro, à procura da verdade das verdades, e nada disso encontrando, a não ser agora, aqui, com a escrituração da imunização racional. O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de todos. E por assim ser, por as bases serem todas fundamentais, é que traz o equilíbrio do ponto real racional. Enquanto o saber imposto dessa vida de aparências faz todos serem traídos, vítimas da dor. Com o saber imposto, as dores sempre aumentam e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de que no mundo a realidade não existe e que tudo é fantasia e ilusionismo. Para a humanidade, a vida é dos mais espertos. Tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo porque não podiam encontrar. Basta serem deformados para que o seu direito seja deformado também. E uma vez sendo deformado,
é torto. Consequentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos, não podia existir o direito, e por isso são tortos, em consequência da base da desregulagem. O ser humano é feito pela base desregulada, e por isso tem que ser desregulado, como de fato o é. E assim, tudo que é feito pela mão do imperfeito tem que ser imperfeito também. Parece perfeito. Aparentemente, são puros e limpos, mas verdadeiramente malucos e desregulados. Se regulassem direito, o mundo viveria direito e não torto desse jeito. Por onde se vê que se os povos não fossem malucos, não guerreavam, por serem equilibrados e terem todos o mesmo saber. Guerra, só mesmo coisa de maluco, porque só traz desgraças, e desgraças, quem as procura, só maluco. Está provado que o mundo é um hospício, e por isso todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que outros, e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando para uma maluquice, e onde há maluquice, há o sofrimento e horrores. Então, existem aqueles que consideram que o mundo não tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. O homem chegou num ponto de loucura tal que somente trata de fabricação de matérias que o destrua mais depressa. A loucura é tanta que não dão por suas loucuras, e então dizem que o mundo está perdido e que precisam das guerras e dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. É por essas teorias que já vem há muito guerreando a título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como que os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é tanta que a monstruosidade é que é o direito, e o direito é que é torto. O homem tem razão de ser assim, pois, se a própria natureza não regula, como ele, que é filho dessa natureza, pode regular? Não é possível. Tem mesmo que serem doidos varridos, com aparência de bons. E por aparentarem ser bons, é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e errada. De uma natureza torta porque não regula. Existem, então, aqueles que vivem a dizer: estamos convencidos mesmo que a humanidade é completamente doida varrida. Somos mesmo desregulados. Se a humanidade fosse boa, como diz ser e como aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo. Mas está provado que, por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê é o sofrimento e a ruindade. Não existe o bom. O bom talvez nascesse morto, pois, se a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo todos muito bem. Mas a humanidade é ruim, e assim todos no mundo sofrem cada vez mais. Então, vem outro e conclui: o proveito da vida, assim desse jeito, não é nenhum. A arma do mundo devia ser a consciência. E quando acaba, a arma do mundo é o fogo, a bala e o canhão. Tanto assim que sofre o justo pelo pecador. A humanidade transformou-se em monstros, em ideais e caprichos de monstros,
provenientes da loucura que arrasta o mundo na miséria. Pois doentes e malucos como somos, uns miseráveis, e assim só podemos mesmo fazer misérias e botar todos em misérias e sofrimentos. Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa competência só tem dado para manter todos sofrendo, cada vez mais e cada vez pior. Isto são comentários de pessoas que costumam trocar ideias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem o seu fim. Estes não admitem nada além das suas capacidades, e quando depararem com a escrituração de imunização racional, vão fazer grande espanto e dizer: até que enfim chegou o que estava faltando, e em que nunca tal coisa foi pensada. Essa é uma humanidade sem consolo, que nunca encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito. E hoje, chegando às mãos de todos esse conhecimento que é a imunização racional. Na imunização racional está o apoio e os desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si mesmos eternamente. Pelas confusões existentes nesse mundo, feitas por quem não sabe e não conhece, no princípio interpretaram do modo que bem entendiam. E hoje estão vendo que é completamente diferente, pois quem não vê não sabe o que diz, e quem não conhece, da mesma forma.